De volta ao noticiário aqui do Brasil, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, revelou que algumas categorias policiais podem ter reajuste acima dos 5% prometidos para o funcionalismo público. A Paola Cuenca volta a conversar com a gente. Paola, como seriam esses aumentos, esses reajustes? Olha, de acordo com o presidente da República, Jair Bolsonaro, o que está colocado na mesa hoje é dar esse reajuste de 5% para todos os servidores federais, mas no caso do topo da carreira da Polícia Rodoviária Federal, haveria uma equiparação com o salário que já é pago para o topo, para os agentes da Polícia Federal. Nesse sentido, o aumento, então, para essa alta cúpula da PRF seria acima de 5% para conseguir fazer essa equiparação dos salários. Além disso, o presidente da República também falou que para o DEPEN, o Departamento Penitenciário, os agentes do Departamento Penitenciário, também haveria um reajuste um pouco maior, mas não deu detalhes de o que seria esse um pouco maior também para o DEPEN. Mesmo assim, o presidente da República logo emendou, dizendo que precisa da paciência dos servidores públicos, porque entende as reações, as greves que estão colocadas. A gente tem aí as categorias dos funcionários do Banco Central, os funcionários da Controladoria Geral da União, que iniciam um processo de greve na próxima segunda-feira, e também nesta semana a gente teve o início dos servidores do Tesouro Nacional também entrando nesse processo de greve. Mas ele pede a paciência porque diz que não é possível dar esse reajuste acima de 5%, justamente por conta do orçamento, por conta do teto de gastos. Ele coloca que outras despesas obrigatórias que acumulam 10 bilhões de reais também já estão com falta de local ali para se encontrar esses recursos. Então não é possível, na visão do presidente Jair Bolsonaro, fazer cortes lineares, dando cortes em outros ministérios, em serviços que seriam estratégicos e essenciais, como alguns programas que estão colocados no Ministério da Defesa. De toda forma, a gente lembra que o prazo final para esse reajuste dos servidores seria no dia 4 de julho. A gente tem manifestações marcadas para acontecer de alguns servidores antes desse período para pressionar mais uma vez por esse reajuste salarial. E, inclusive, as categorias policiais também pediam a reestruturação das carreiras. Um plano que, pelo visto, ficou ali no passado. Pois é, o imbróglio que envolve justamente o reajuste do funcionalismo público na esfera federal, com a Paola Cuenca, que volta daqui a pouco com muito mais notícias e informações. Agora vamos fazer aquele giro rápido com os nossos comentaristas. Salles, muitas categorias têm pedido inclusive reajustes ou reposição salarial na ordem de 20%. Me parece muito difícil em um ano eleitoral, mas também especialmente por conta da situação fiscal do país, não é? Não, esse é um pedido completamente inadequado, por várias razões. Primeiro, porque é irrealista, né, do ponto de vista de orçamento, etc. Segundo, porque é injusto. A sociedade brasileira, da parte do setor privado, sofreu muito com a pandemia. Muitas pessoas perderam o emprego, tiveram redução salarial, tiveram uma série de restrições de moradia, de alimentação, enfim, sofreu demais a sociedade. Isso significa que o setor público não merece aumento? Não, não é isso. É que simplesmente todos, no final das contas, têm de fazer algum sacrifício em razão dessa questão financeira e econômica do país. O setor privado, querendo ou não, teve o seu sacrifício, aliás, continua tendo um grande sacrifício. O setor público, de maneira geral, recebeu os seus salários em dia, muitos ficaram em casa o tempo todo, sem trabalhar ou trabalhando remotamente, dependendo da categoria. Então, não faz sentido ter um aumento dessa magnitude que você citou. Por outro lado, o aumento de 5% linear para todos, ele cria realmente, ou aprofunda, né, na verdade, uma injustiça que eu tenho tentado destacar ao longo dos comentários. Nós temos que acabar com a isonomia de aumentos salariais para as categorias. Em outras palavras, estabelecer um sistema de avaliação individual, de tal sorte que aquele funcionário público, e há muitos que são dedicados, que trabalham, que fazem a diferença, tenham direito a um aumento substancial. Por outro lado, aqueles que têm mau desempenho, faltam num trabalho, não entregam o que precisa, enfim, como em qualquer empresa do setor privado, há bons funcionários e maus funcionários. Você, tirando a isonomia, consegue dar um bom aumento para quem merece e nenhum aumento para quem não merece. Agora, se você dá o mesmo aumento para todo mundo, aquele que trabalha mais fica desestimulado, porque olha do lado dele a pessoa que não faz nada e que recebeu o mesmo aumento que ele. Olha, o presidente Bolsonaro tem razão quando ele diz que seria muito difícil cortar 17 bilhões de reais do orçamento, porque ele teria que fazer esse corte nos ministérios e que isso atrapalharia alguns programas estratégicos. Não tem de onde tirar esse dinheiro, principalmente porque as despesas são premidas pelo teto de gastos, não pode haver aumento de despesas. Por outro lado, o funcionalismo também tem razão.
está sem reajuste há alguns anos, ficou com o salário congelado durante 2 anos da pandemia. É bem verdade que tem estabilidade no emprego, mas a gente sabe como a inflação tem corroído a renda dos brasileiros. Se bem que muitos desses servidores que pedem reajuste hoje já estão no topo do funcionalismo, são parte da elite do funcionalismo. Apesar disso tudo, o presidente Bolsonaro se comprometeu com esses servidores, principalmente com os de segurança pública no ano passado. Ele queria dar um aumento maior, só que aí foi pressionado por todas as outras categorias que também se sentiram no direito de reivindicar esse reajuste. Ontem, o presidente da DPF, que é a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, disse o seguinte: ele repudiou a falta de compromisso de Bolsonaro com sua própria palavra e disse que os policiais não aguentam mais a desvalorização patrocinada pelo atual governo. É um dos muitos problemas, uma das muitas questões que o presidente Bolsonaro enfrenta em ano eleitoral. Ele se vê aí às voltas com o aumento da inflação, dos combustíveis, da conta de luz, tendo que dar tratos à bola para atender a todas essas reivindicações e ainda acaba colhendo insatisfações de categorias que tradicionalmente o apoiam, como é o caso das forças de segurança. Parece que o presidente está enfrentando um certo calvário.